Olá, doutores, tudo bem? Como estão? Seguimos então, vamos dar continuidade ao nosso estudo de direito tributário. Hoje nós estamos na aula 6, então vamos dar continuidade ainda à unidade referente à competência tributária. Na nossa aula passada, no último vídeo, nós falamos sobre uma das limitações constitucionais ao direito de tributar, que são os princípios constitucionais tributários. Hoje nós vamos continuar falando dessa limitação, porém especificamente as limitações denominadas como imunidades tributárias. Imunidades tributárias, então, é mais uma forma de limitação da competência tributária, nesse caso específico. Então, nós vamos estar limitando o poder de instituir tributos, determinados tributos. E essa limitação, ela vem da onde? Vem da Carta Constitucional, vem de uma ordem constitucional, certo? Então, vamos ver. Olha lá. Seguimos ainda lá no artigo 150 da Constituição. Quando falamos nos primeiros incisos, nós tratamos dos princípios, e agora, no inciso 6º, nós vamos falar das imunidades. Mas vamos lá, antes disso, o que nós precisamos para introduzir o conteúdo aqui? Fazer uma introdução dessa parte da disciplina. O que nós precisamos, primeira coisa aqui, observar? Nós estamos falando de limitação, então, quando fala de limitação, nós estamos falando de uma garantia constitucional ao contribuinte. Lembra que nós falamos disso já? Que quando fala-se de garantias, então nós estamos falando de uma garantia constitucional, uma garantia fundamental, a qual adquire o status de cláusula pétrea. Então, lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, o que ele diz? Ele fala que nem mesmo por emenda constitucional nós vamos poder abolir uma garantia constitucional do contribuinte, do indivíduo. Então, nem mesmo uma emenda constitucional nós vamos poder abolir as imunidades tributárias, certo? O que mais? Por se tratar de uma garantia constitucional, ela só pode ser regulada ou então ter no âmbito infraconstitucional a sua regulamentação por lei complementar. Não pode por medida provisória nem por lei ordinária, certo? O que mais? A imunidade tributária, por se tratar de uma garantia ao contribuinte, ela nunca pode ser interpretada contrariamente aos interesses do próprio contribuinte. Então, ela vem como uma espécie de limitação ao poder estatal, ao fisco de instituir ou de tributar, e ela vem em consonância com o interesse do contribuinte. Então, nós vamos observar as imunidades e interpretá-las sempre em favor do contribuinte e não em favor do fisco, porque ela trata-se, então, assim como os princípios, de limitações desse poder do fisco de instituir e tributar. No material que enviei para vocês ali, eu explico melhor um pouco ali a questão dessa parte mais introdutória. Além disso, eu falo também um conceito da imunidade. Eu trouxe ali dois autores de expressão nacional, autores tributaristas, e o qual eles trazem alguns conceitos, mas desses conceitos que eu não vou ler para vocês aqui, mas o que a gente pode nós podemos retirar desses conceitos dos autores? Alguns pontos em comum, dos quais nós podemos, então, instituir o nosso conceito de imunidade. Quais são eles? Primeira coisa, são normas constitucionais. O que institui, ou melhor, aonde nós vamos obter o amparo legal para dizer se um determinado ente, um determinado produto é imune ou não, é a Carta Constitucional. Então, são normas constitucionais, não vai ter imunidade em lei complementar, em lei ordinária. As imunidades, elas estão na Constituição Federal. O que mais? Limita a competência tributária. Então, nós não vamos dizer que nós vamos estar apenas inviabilizando a cobrança. Não, nós estamos impedindo a instituição de um determinado tributo. Então, ele atinge a competência tributária lá no início. Então, eu não posso nem criar um tributo em face de determinados entes ou produtos. E o que mais? Então, diretamente ligado à limitação da competência, eu estou afetando a possibilidade de instituir
determinados tributos sobre pessoas ou produtos. Mas então, diante desse cenário, vocês podem estar se questionando, mas e imunidade é a mesma coisa que isenção? No cunho prático, pessoal, no âmbito prático, se nós formos observar o que a imunidade e uma isenção elas acabam gerando no mundo real, é o não pagamento de determinados tributos. Então, isso elas têm uma convergência nesse sentido. E tanto a isenção quanto a imunidade, ao fim e ao cabo, ambas geram o direito do contribuinte de não pagar o tributo. A diferença no âmbito mais jurídico, então nós, enquanto juristas, nós devemos ter esse conhecimento. Para o contribuinte, para ele simplesmente não vai pagar um determinado tributo. Mas para nós, enquanto juristas, nós precisamos saber essa distinção, até para poder ter como parâmetro a averiguação se ela pode ser posteriormente retirada desse contribuinte ou se ela deve ser permanente, qual o amparo legal para ser, então, garantido esse direito de não pagar um determinado tributo. Então, vamos lá. Primeira coisa, a imunidade, como eu falei, ela é de ordem constitucional, enquanto a isenção, por sua vez, ela é de ordem legal. Então, quem institui uma isenção é o mesmo que tem poder de instituir um tributo. Mas aqui nós estamos falando, então, de um poder político do legislador legislador, ou até mesmo, nesse caso aqui especificamente do legislador, exato. O legislador, então, que ele pode instituir um tributo, ele também pode isentar. Mas, ao mesmo tempo que ele pode isentar, ele pode retirar essa isenção. Já a imunidade, não. A imunidade, quem instituiu quem acobertou determinadas pessoas ou produtos dessa imunidade foi o constituinte, o legislador constituinte, lá na Constituição Federal. E por ser tratado uma garantia, então, individual, ela é cláusula pétrea. Então, enquanto a isenção ela pode ser outorgada e pode ser retirada, a imunidade não. A imunidade ela foi outorgada na Constituição e não pode ser retirada, certo? O que mais que nós podemos destacar aqui? O fato de eu estar isento ou imune ao pagamento de tributos não me isenta da responsabilidade de cumprir com as obrigações acessórias. Mas no decorrer das nossas aulas, nós vamos ver o que é a obrigação principal, o que é a obrigação acessória. Mas já antecipando, sempre a obrigação principal é pagar, é levar o dinheiro, então, o recolhimento do tributo. Já as obrigações acessórias, elas são outros meios, que são outras obrigações dadas aos contribuintes para que eles possam, de certa forma, garantir o objeto final, que é a arrecadação. Eu dou o exemplo aqui, a obrigação acessória de apresentar a declaração anual de rendimentos, a declaração do imposto de renda. Mas a obrigação principal é pagar o imposto de renda. Mas o fato de eu ser isento ou imune não me desobriga de eu continuar apresentando a declaração anual do imposto de renda, certo? Apresentar a declaração é uma obrigação acessória que eu tenho que fazer, independente de ser isento ou imune. E já a obrigação principal, que é o pagamento, essa sim eu vou deixar de cumprir se eu estiver abarcado por uma isenção ou uma imunidade. No material de vocês eu coloquei um quadrinho ali que é bem interessante, que diferencia isenção e imunidade e traz algumas características peculiares entre cada uma delas, né? Nós podemos ver ali uma distinção pelo grau hierárquico, como eu falei, enquanto a imunidade é constitucional, a isenção é legal, está na lei. A natureza jurídica, a imunidade limita a competência tributária, então está lá na origem, enquanto a isenção ela apenas dispensa do pagamento. Eu não vou deixar de ter a possibilidade de exigir um determinado tributo de alguém, mas eu posso isentá-lo do pagamento desse tributo. O que mais? A interpretação. Enquanto a imunidade deve ser interpretada ampliativamente, extensivamente, a isenção ela é literal. A isenção é para X, então eu não vou interpretar para Y, de forma alguma. Enquanto a imunidade ela é irrevogável, a isenção pode ser revogável, aquele que institui pode retirar. E a imunidade ela tem tendência de ser duradoura, já que está na Carta Constitucional, como eu falei, e a isenção ela tem tendência de ser temporária. E ali tem um quadrinho ali no qual eu diferencio cada uma delas, vocês podem acompanhar depois. Outro elemento importante aqui, ó.
outras possibilidades trazidas pela legislação tributária que também geram lá no final o direito do contribuinte de não pagar, mas que não se tratam de imunidade, é a não incidência, quando estabelece-se que não haverá incidência de um determinado tributo sobre um produto, sobre um determinado serviço, por exemplo. Eu não estou falando de imunidade, mas eu estou falando também lá, ao fim e ao cabo, do não pagamento. Então, aqui é uma situação em que não vai ocorrer o fato gerador em relação a um determinado elemento. Eu botei um exemplo para vocês. Em relação ao pagamento de ISS-QN, né, Imposto sobre Serviço, para alguém que exerce atividade de locação de imóveis. O fato de eu posso ter um rendimento e eu viver disso, estritamente de locar imóveis. Isso, como não está abarcado na lei complementar que regula o imposto sobre serviço, eu não posso, então, ser tributado por esse serviço, ainda que eu viva exclusivamente disso, certo? Então, aqui a não incidência de um determinado serviço se não tem previsão legal. E outra forma é a alíquota zero. A alíquota zero eu quero beneficiar um determinado produto, um determinado setor, eu estabeleço a alíquota zero para aquele determinado tributo. Dessa forma, eu vou fazer todo o procedimento de lançamento, tudo, porém, na hora de apurar o valor, ele vai ser zero, já que a alíquota incidente sobre a base de cálculo é zero. Nesse caso, eu também não vou estar pagando, eu vou estar beneficiando um determinado setor sem que seja uma imunidade ou uma isenção. São mais algumas formas que também viabilizam a cobrança, mas que não se tratam, então, de imunidade. No material de vocês, na sequência ali, eu falo também, novamente, das obrigações acessórias, que continuam, mesmo imune ou isento, eu continuo sendo responsável. E por fim, então, agora, dando sequência, aliás, nós vamos trabalhar uma por uma das imunidades, dessas formas de imunidade. Então, lá no artigo 150, inciso 6º, tem a linha A, B, C, D e E, nós temos, então, 5 hipóteses, 5 espécies de imunidade. Vamos trabalhar uma por uma delas. A primeira, imunidade recíproca, ou também chamada de intergovernamental. São aquelas imunidades entre os entes. Então, reciprocamente, um ente não vai tributar o outro e assim reciprocamente. Então, o que nós temos que destacar aqui? Essa imunidade se refere, e aliás, todas as imunidades, exceto uma que eu vou falar mais adiante, elas se referem a impostos e não todos os tributos. Então, o que a Constituição imunizou é o pagamento de impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições sociais especiais. Não, esses não estão abarcados pela imunidade. Nós vamos ver que tem uma exceção que inclui também contribuições sociais mais adiante lá, mas a regra é apenas impostos. Imunidade se trata estritamente de impostos, certo? Então, aqui, a imunidade recíproca é quando um ente, então, o Estado não vai cobrar o IPVA dos veículos de propriedade do município. Os municípios não vão cobrar IPTU dos prédios, dos imóveis urbanos, dos estados, da União. É isso. Então, um não vai cobrar impostos dos outros, dos entes da federação. Então, nós vamos ter a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Reciprocamente, eles não vão cobrar impostos. E aí começam a surgir as dúvidas. Em relação a autarquias e fundações públicas, elas também estão abarcadas por essa imunidade? Sim, mas desde que os impostos recaiam diretamente sobre a sua atividade finalística. Então, quando eu estiver falando de autarquias e fundações, caso o imposto fosse incidir sobre uma atividade que ela é a finalidade dessa autarquia, aí sim ele também vai estar imune. E quando eu estiver falando de empresas públicas e sociedades de economia mista, aí nós temos que ter uma atenção maior. Porque aqui, quando eu estiver falando de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos, o exemplo disso é o Correio. Os Correios que eles têm eles atuam estritamente sozinhos, eles não têm uma concorrência. Então, trata-se de um monopólio estatal num determinado serviço. Eles estão prestando um serviço público. Uma empresa pública que preste um serviço público, ela vai ter imunidade também em relação aos impostos. Mas empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam numa atividade econômica, por exemplo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, elas estão inseridas no mercado, elas estão no mercado competitivo, no mercado aberto, enquanto elas competem com empresas do setor privado.
nesse caso elas não têm imunidade, porque nós estaríamos diante de um privilégio fiscal e trazendo então uma concorrência desleal com as demais empresas. Então, se elas estão explorando atividade econômica, não tem imunidade. Se elas estão prestando um serviço público, vai ter imunidade, ainda que se tratem de empresas públicas e sociedade de economia mista. Certo? E por fim, ali, referente à imunidade recíproca, imunidade de cartórios e serventias extrajudiciais. Aqui chegou a se levar para o STF a discussão se eles também seriam imunes. Então, o STF entendeu que não. O cartórios, notórios ou serviço de registro público não tem imunidade tributária. Então, eles também vão pagar todos os tributos. A próxima linha, a linha B do inciso 6º do artigo 150 da Constituição, fala imunidade religiosa. Imunidade religiosa, nós vamos estar diante, então, aqui de uma garantia constitucional preservando, então, a liberdade de culto, a liberdade de religião e a livre escolha de cada indivíduo em ter uma determinada religião, em ter uma sua cultura religiosa. Para isso, para que fosse ofertado a todos sem distinção, foi garantido então uma imunidade religiosa. Se nós observarmos o artigo, o dispositivo da Constituição, ele vai falar que não pode instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Aqui, poderia-se entender que era estritamente sobre o templo, o prédio, mas não. Aqui, a doutrina, a jurisprudência é pacífica no sentido de que ele abrange não só o prédio, o templo, efetivamente, como todas as atividades correlacionadas com a finalidade, a liturgia religiosa da qual aquela entidade presta. Então, aqui nós vamos ter a imunidade sobre rendas auferidas, sejam ofertas, sejam a venda de produtos numa lojinha lá do templo, também o próprio prédio e toda a extensão em torno do prédio. Por exemplo, tem uma igreja, daí tem um salão paroquial, tem uma quadra de esportes, tem um estacionamento, tudo isso vai estar imune também, certo? O que mais nós podemos destacar aqui da imunidade religiosa? Abarca apenas os impostos, então, né, como todas as imunidades, taxas, contribuições, empréstimo compulsório estão fora. Apenas os impostos que serão imunes. Aqui eu botei uma observação ali para vocês em relação ao prédio. Já que o texto legal, o texto constitucional fala em templo, né, poderia surgir essa dúvida. Se o templo religioso, somente o templo onde ocorre lá as liturgias religiosas estaria imune. Nesse sentido, já tem decisão da STF, inclusive tem a súmula vinculante 52 que diz: ainda que o imóvel esteja alugado, então o imóvel pertence à entidade imune e for locado, esse imóvel continua sendo beneficiado pela imunidade. Se esse imóvel, obviamente, ele estivesse tratando-se então de um templo religioso. Por exemplo, daí tem uma determinada entidade religiosa que tem o templo onde ocorrem as liturgias, porém ele tem mais 20 apartamentos residenciais. Esses apartamentos eles também vão ser abarcados pela imunidade? Aí o STF entendeu que não. Nesse caso, se os imóveis não estão diretamente relacionados à atividade religiosa, eles não estão imunes. O templo onde ocorrem as reuniões lá, aí sim, e todo o entorno, estacionamento, quadra, tiver um salão de festas, tudo isso vai ser imune, não vai pagar, por exemplo, o IPTU. Porém, esses imóveis, esses apartamentos residenciais de propriedade dessa entidade religiosa, aí sim, esses pagam também, porque eles não estão abarcados diretamente com a finalidade religiosa. Mas o rendimento que gere essas locações, se eles forem destinados então a essa atividade religiosa, aí sim, a renda vai ser imune nesse caso. Certo? E quais religiões são imunes? Em regra, todas as religiões serão imunes. Então aqui, exatamente independente do número de adeptos, do tipo de crença, em regra, todas são imunes. Então, elas preenchem o requisito de ser uma entidade religiosa, tem imunidade. Aí surgem algumas dúvidas. Cultos satânicos, por exemplo, e outros afins. Isso ainda não tem um posicionamento pacífico em relação a isso, se discute. Se preencher os requisitos de religião, em regra, sim, vai ter imunidade. No entanto, majoritariamente os autores tributaristas defendem o seguinte: se nós estivermos falando de
cultos no quais pregam atividades contrárias aos próprios princípios constitucionais, como apologia ao racismo, à tortura, a sacrifícios humanos ou animais. Animais têm controvérsias, porque existem religiões que fazem sacrifícios animais, porém o objeto dela não faz apologia a malefícios humanos. Então, esse aí tem discussões, mas em regra continua sendo imune. Mas então, cultos satânicos, a grande maioria dos autores defendem que não teria então imunidade em relação a isso. Porém, se nós não tiver nenhuma comprovação de que eles façam alguma apologia contrária aos princípios constitucionais ou que gerem risco aos seus fiéis, deve então também ser abarcada pela imunidade. E outra observação que chegou ao STF é a maçonaria. O STF entendeu que maçonaria não é religião, então lojas maçônicas devem pagar impostos também. A próxima, seguindo, imunidade tributária, está na linha C, imunidades referentes a partidos políticos, sindicatos, entidades educacionais, assistenciais sem fins lucrativos. Esses aqui, então, nós estamos falando de impostos, normal, né? Imunidade, sempre fala de impostos. E aqui nós temos 4 entidades diferentes. Vamos ver uma por uma. Partidos políticos e suas fundações. Por mais que partidos políticos não estejam lá, integrantes da estrutura estatal, eles são indispensáveis para a ordem democrática brasileira. Então, o Constituinte entendeu que eles também deveriam ser beneficiados dessa imunidade. Então, partidos políticos também são imunes, e suas fundações, aquelas destinadas a fomentar a educação política conforme a ideologia do partido, também têm imunidade tributária sobre impostos. Entidades sindicais. Aqui, um detalhe, entidades sindicais apenas dos trabalhadores, ainda que alguns autores defendam que dos empregadores também teriam, mas a regra, majoritariamente o entendimento da interpretação legal a interpretação constitucional é que apenas sindicatos dos trabalhadores. Sindicatos entendam em todos os seus níveis, né? Federação, confederação, todos os níveis também vão ser abarcados pela imunidade. Centrais sindicais, tudo isso. Aqui, instituições educacionais sem fins lucrativos. Entidades educacionais sem fins lucrativos, nós temos que observar algumas observações aqui. O artigo 14 do CTN, ele fala em relação a todos esses entes, então além dos sindicatos e partidos políticos, nós também vamos ter entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos. Nós vamos ter para essas duas, educacionais e assistenciais, a Lei 9.532 de 97, que traz, além dos requisitos do artigo 14 do CTN, que eles devem observar e cumprir para que possam ter imunidade, as entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos devem respeitar os requisitos da Lei 9.532 de 97. Então, o que vocês precisam saber, de uma forma geral, é o quê? Para esses entes da linha C lá da Constituição terem imunidade, eles precisam respeitar o artigo 14 do CTN. E quando eu estiver falando de entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos, além do artigo 14, eu também tenho que observar a Lei 9.532 de 97. Basicamente é isso, os requisitos que a lei estabelece para que eles possam, então, ser beneficiados dessa imunidade. Eu já vou falar quais são esses requisitos. Então, assim como as entidades educacionais, as entidades assistenciais sem fins lucrativos também devem respeitar o artigo 14 e a Lei 9.532. Mas tem aqui uma exceção. Entidades assistenciais sem fins lucrativos, elas têm imunidade além dos impostos, como todas as outras. Especificamente, as entidades assistenciais têm imunidade em relação a contribuições sociais, certo? Então, a única que abrange imunidade além dos impostos, também as contribuições sociais, são as entidades assistenciais sem fins lucrativos, certo? O que mais nós podemos observar aqui? Tanto as entidades educacionais quanto as assistenciais, elas têm imunidade sobre impostos e as assistenciais também sobre contribuições sociais, com exceção exceção que eles vão pagar impostos sobre rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou variável. Lembre o seguinte, quando eu estiver falando de entidade educacional e assistencial sem fins lucrativos,
a regra, elas têm imunidade sobre todos os impostos e as assistenciais também sobre as contribuições sociais. Com exceção, então, para essas duas, elas vão pagar impostos sobre rendimentos e ganhos de capital auferidos em relação a aplicações financeiras fixas ou variáveis. Então, quando eu estiver falando aplicação financeira, o rendimento e o ganho de capital que eu tiver, se eu sou uma entidade educacional ou assistencial sem fins lucrativos que eu tenho imunidade, mesmo assim eu vou pagar todos os tributos incidentes sobre esses rendimentos e ganhos de capital, certo? O que mais que nós temos que observar aqui? A imunidade nessas entidades assistenciais se estende em imóveis locados também, e lotes ou não edificados, ou seja, terrenos também vão ser abarcados. E quais são esses então? Chegamos lá nos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Quais são esses requisitos que todos esses entes da linha C lá, partidos políticos, sindicatos, entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos devem observar? Não haver distribuição de qualquer parcela do seu patrimônio. Ou seja, eu não posso ter uma distribuição de lucros, por exemplo, entre os seus membros. Não posso ter uma distribuição. Se eu tiver, eu vou estar sendo uma instituição privada e vou pagar tributos. Um ente, aliás, sem imunidade. O que mais? Aplicarem no país os recursos na manutenção de seus objetivos institucionais. Então, tudo que eu obtiver de lucro, eu tenho que aplicar no próprio país, no Brasil. Isso é um outro requisito. E manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos com formalidades capazes de assegurar a exatidão. O que quer dizer com isso? Que eu tenho que respeitar toda a questão contábil, eu tenho que ter os livros contábeis todos corretamente, com exatidão, para que eu possa, quando fiscalizado, eu possa apresentar esses livros sem problema algum. Certo? Eu tenho que estar com a minha escrituração contábil toda adequada para que eu possa comprovar todos os meus rendimentos. Certo? Então, o artigo 14 vale para todos esses entes lá da linha C do artigo 150, inciso 6º. Porém, quando eu estiver falando de instituições assistenciais e educacionais, eu falei que eu tenho que respeitar a Lei 9.532. Dentre os outros requisitos, eu destaco 2. Não remunerar de qualquer forma seus dirigentes pelos serviços prestados. Ou seja, eu não vou remunerar os dirigentes com uma espécie de prolabore. Não vai ter essa remuneração. Aqueles que têm vínculo empregatício, obviamente, vão ser remunerados e podem ainda ter uma ajuda de custo àqueles dirigentes, mas não um prolabore. E, além disso, aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento do seu objeto social. Ou seja, essas entidades educacionais e assistenciais, elas vão obter lucro. Uma instituição de ensino sem fins lucrativos, elas obtêm lucro, mas esse lucro, entre aspas, ele não é distribuído entre os seus sócios como uma empresa comum. E sim, ele é revestido totalmente para a própria finalidade educacional. Então, vamos comprar materiais, laboratórios, aumentar os prédios, melhorar as condições da própria instituição. Nunca vai haver distribuição de lucros, certo? Qual a outra? A linha D, imunidade da imprensa e cultural. Isso aqui, o Constituinte tentou fomentar a cultura no país. Por isso, ele imunizou livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Ele tem imunidade em relação a impostos, certo? Observe, a imunidade ela é sobre livros, jornais, periódicos e o papel. Ela não é sobre aqueles que exercem a distribuição disso. Então, uma livraria, uma papelaria, uma editora não vai ter imunidade sobre, por exemplo, a imunidade do imposto de renda, imunidade de IPTU, de IPVA, não vai ter. O que nós vamos ter imunidade é em relação a todos os impostos incidentes sobre esses produtos. O IPI, ICMS, ISS, importação, exportação, esses vão ser imunes em relação a esses produtos, livros, jornais, periódicos e a matéria-prima, estritamente aqui o papel. Quanto às demais matérias-primas, você pode estar se perguntando, mas só o papel? Aí o STF já estendeu um pouco mais essa imunidade, interpretou então extensivamente, também atingindo chapas de impressão da impressora offset para jornais, filmes e papéis fotográficos,
e filmes destinados a capas de livros não de capa dura. Então, não vai estar abarcado livros de capa dura, tintas e outras que eu botei no material de vocês, infinidades de outros matérias-primas não vão estar abarcadas pela imunidade. O que mais? Agora, trazendo mais para a nossa realidade atual. E-books têm imunidade? Porque nós falamos de livros, lá em 1988, no Constituinte, ele falava assim, livros físicos, mas e o e-book? Um livro eletrônico também tem imunidade? O STF entendeu que sim. Como o objetivo do Constituinte era fomentar a cultura, nada mais justo do que também garantir imunidade para esses livros eletrônicos. Então, tanto os livros quanto os suportes próprios de leitura de livros. Daí, então, aqui não vai estar o tablets e smartphones, porque eles também têm outras finalidades. Mas aqueles aparelhos eletrônicos estritamente para leitura de livros também têm imunidade tributária sobre impostos. E um outro questionamento. Será que todos os livros, todos os periódicos têm? E daí se eu questionar vocês, materiais eróticos e pornográficos são vendidos em livros, em revistas, eles têm imunidade? Será que fomenta a cultura? Olha, como não há nenhuma vedação para a implementação da imunidade sobre esses materiais, a regra é que também vão ser imunes. Independente, então, da destinação que é dada a esses produtos, eles vão ser imunes porque não tem nenhuma vedação. E se trata, então, de revistas e periódicos. E, por fim, a última imunidade, essa não é lá do texto original, e sim foi introduzida em 2013 pela emenda constitucional 75, foi criada a linha E, que fala sobre fonogramas e videofonogramas produzidos no Brasil por autores brasileiros ou interpretados por brasileiros. Olha só o detalhe, em 2013, não faz tanto tempo assim, em 2013 foi feita uma emenda constitucional trazendo imunidade sobre o que é fonograma, CD, e videofonograma é DVD, sobre CDs e DVDs, com o objetivo do que? Baratear esses produtos, evitando a pirataria. Porém, se nós pensarmos hoje, então, há não faz tantos anos assim, já tornou inócuo para a sociedade atual brasileira. Não temos mais um consumo exacerbado de CDs e DVDs, é muito pouco, são raros, então, hoje sequer leitores desses dispositivos se vende tão fácil, então. Então, hoje, acabou se introduzindo no texto constitucional uma imunidade que acaba hoje não tendo tanto efeito. Mas, então, vocês não podem me questionar, mas e outras mídias, então, já que o objetivo era evitar a pirataria, não pode se estender para mídias digitais de música, por exemplo? Pode, então, o entendimento hoje é que também aqueles downloads de mídias digitais destinadas a músicas e clipes também são abarcados por essa imunidade, certo? Essa imunidade só vale para impostos, né, como todas as demais. E o que mais? Aqui, então, a abrangência estritamente para CDs e DVDs e agora tendo uma interpretação mais extensiva para mídias digitais. Não abarca imunidade para filmes e a indústria cinematográfica também não está imune, correto? E por fim, finalizando a nossa aula, existem, além dessas imunidades do artigo 150, inciso 6 e as suas alíneas, nós vamos ter outras imunidades espalhadas pela Constituição. Então, são esparsas lá no texto constitucional, existem algumas imunidades, normalmente sobre produtos ou determinadas propriedades específicas. Eu destaco para vocês duas aqui, ó. Artigo 153, parágrafo 3º, parágrafo 3º, inciso 3º, imunidade sobre o IPI de produtos industrializados destinados ao exterior. Ou seja, eu vou imunizar o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, sobre produtos que eu vou destinar à exportação, com o objetivo aqui estrito de fomentar a indústria nacional para fins de exportação. Então, eles vão ser imunes do IPI. Outro exemplo, imunidade do ITR sobre pequena gleba rural. Nós vamos ver isso mais adiante nas nossas aulas, quando falarmos estritamente do ITR, o que é gleba rural, qual o tamanho, dependendo da região.
do país, nós vamos ter a pequena gleba rural. A pequena gleba rural, ela tem imunidade do ITR, do Imposto Territorial Rural. Está lá no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2º. Além desses, tem mais outras imunidades que elas estão esparsas pela Constituição. Mas como nós vamos definir que elas são imunidades? Porque elas estão no texto constitucional. Não foi uma lei ordinária, uma lei complementar que criou, e sim está lá no texto constitucional, por isso que elas são imunidades. O que mais que eu destaco? Outra imunidade que não se trata daquela de 150, imunidade sobre taxas, especificamente as custas judiciais, dos remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data. Eles também têm uma imunidade estritamente sobre taxas em relação aos remédios constitucionais. Quando eu falo que a imunidade ela é apenas para impostos, eu estou falando da imunidade referente ao artigo 150. O 150 lá, o inciso 6º e as suas alíneas, fala estritamente de impostos. No último ponto que eu botei no material de vocês lá, outras imunidades que elas estão espalhadas pelo texto constitucional, aí a Constituição vai definir estritamente, pontualmente, se se trata de um determinado imposto, se de outro determinado tributo. Então a regra é, artigo 150, vai ser estritamente impostos, com exceção lá das entidades assistenciais que também têm as contribuições sociais, também são imunes, certo? No mais era isso, então agora nós acabamos de trabalhar, além dos princípios, as imunidades são as formas de limitação do poder de tributar, certo? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!